A pretensão em acabar com a pobreza extrema no Brasil foi a declaração mais marcante no discurso de posse da presidenta Dilma Rousseff. Em Alagoas, 1 em cada 5 pessoas vive essa realidade, ou seja, passam um mês inteiro tendo à disposição apenas 1/4 de salário. Trata-se do maior índice entre os estados do Brasil. Os dados são do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Fábio, tendo em vista todos esses programas sociais que tiveram início com o ex-presidente Lula, você acredita que é possível chegar a atingir essa meta? Veja bem, Maria, o que está se colocando hoje, por exemplo, primeiro, o que é pobreza extrema? Essa é uma discussão que não tem consenso. Segundo, definir o que é pobreza extrema através de várias óticas, é possível eliminar a pobreza extrema? Alguns dizem o seguinte, que pobreza não está só relacionada à renda, né? Mas há um parâmetro que diz o seguinte, está na pobreza extrema as pessoas que recebem até $1 por dia somente, né? Então, tem relação com a renda? Tem. Então, os programas federais, eles estão resolvendo esse problema. Mas veja, às vezes a renda não resolve problemas fundamentais do indivíduo, como, por exemplo, as pessoas não têm direito à cidadania, não têm direito a um tratamento dentário, a um hospital, a educação, não é? Ou seja, para acabar com a pobreza extrema, você tem que melhorar as condições materiais dos indivíduos, não só de renda. Então, isso é um desafio muito grande. Por exemplo, no caso do estado de Alagoas, não adianta o desenvolvimento voltado para a industrialização sem você resolver problemas de educação e saúde. Por exemplo, em saúde, em 2009, Alagoas só gastou R$206 por pessoa. É o menor, praticamente o menor nível de gasto da federação. E o nível de anos de estudo em 2007, dados de 2007, do alagoano é de apenas 4,8 anos de estudo. Ou seja, como é que você vai desenvolver um estado industrialmente se você não tem uma população que não tem educação e nem tanto tem saúde para se manter em pé? Então tem que resolver. Combater a pobreza é educação, saúde, geração de emprego e renda e cidadania. Agora, a gente corre o risco de haver essa mudança apenas nas estatísticas e não na prática? É um risco muito grande, mas eu acredito que a nova presidente do Brasil, a Dilma, ela tem um subsídio muito grande de vários técnicos que estão por trás dessa discussão, dessa temática, e já tem experiência em lidar com esse problema. E sabem muito bem, eu acredito que eu conheço alguns, eles têm uma filosofia muito mais eclética, digamos, mais heterodoxa do que é a pobreza, que ela não pode ser combatida apenas com a questão da renda, mas sim com outros tipos de política. Então, acredito que não é uma meta assim, complicada de se resolver no Brasil. Eu acho que teremos 4 anos com um desafio muito grande, mas não é algo, digamos assim, de outro mundo para se resolver. Agora, quem está em casa deve estar perguntando, né? O que a gente está falando de pobreza num programa de economia? Porque tem tudo a ver, né? Para você resolver esse problema, você tem aí a questão toda econômica, da política econômica, não é? Veja só. A sociedade contemporânea, né, o modo de produção atual, ele produz riqueza para satisfazer as necessidades dos seus produtores, lucro, e também para vender no mercado. Se essa produção não chega à maioria da população, há um problema de distribuição. Então, quem tem que resolver isso? Né? É algo por cima dos interesses individuais e empresariais, mas sim algo mais planejado que vem de cima para baixo, discutido com as necessidades que tem a sociedade. Então, é evidente que se as pessoas estão pobres, é porque a ciência econômica, por exemplo, não está resolvendo um problema sério, que é a melhoria da condição de vida do ser humano. Agora, tem essa questão também, né, que essa questão de acabar com a pobreza vai de encontro também com o capitalismo, né? Como é que a gente resolve essa... Porque pobreza, na verdade, a pobreza é um termo relativo, não é? Você não pode comparar, por exemplo, a pobreza no Brasil com a pobreza na Espanha e em Portugal. A pobreza no Brasil, ela tem características medievais praticamente. São pessoas realmente que, por exemplo, no interior da Bahia, do estado da Bahia, 400 mil famílias não têm energia elétrica. Entendeu? Então, quer dizer, isso significa uma pobreza extrema. No século XXI, a energia elétrica, que é para ser um direito, não é? 400 mil famílias, que é em torno aí praticamente de quase 5 milhões de pessoas. Então, para você melhorar as condições de vida da população, né, você tem que resolver principalmente questões de distribuição e como dá-la cidadania e condições materiais, melhoria de vida. Fábio, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, Maria, também. O programa da Sua Conta de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá!